Sete coisas que todo homem deveria parar de fazer depois dos 30 anos. Edson Castro fez aqui um vídeo. Vamos ver aqui o que será que nós, 30 a mais, não deveríamos fazer mais, meus amigos. Vamos dar uma olhada, vamos ver aqui. Acho que uma das principais coisas que o homem deve parar de perder tempo aos 30 anos é principalmente com uma validação externa que acontece muito com nós homens, que vem no sentido de a gente tem essa necessidade, por muitas vezes, de estar no efeito manada, né? De estar, correspondendo ao que os outros esperam ou dizem esperar da gente. Então você vai ter alguém que vai falar que você não é homem porque você não usa determinado tipo de roupa, ou que você deveria estar indo a tal tipo de evento, que você deveria estar fazendo tipo de coisa. E quando a gente é novo, a gente tenta muito pertencer a lugares, às vezes, né? A gente tem essa necessidade de pertencer. Então é uma coisa quase social nossa. Só que a partir de um tempo... A verdade é que quando a gente fica mais velho, a gente também sente essa necessidade, porém, ela é um pouquinho mais velada. Eu acho que quando a gente é adolescente é muito mais escancarado, quando a gente é mais novo, né, fica muito mais escancarado e a gente fica muito desesperado para pertencer logo a algum tipo de grupo, pra gente se diferenciar e tudo mais. E quando a gente fica mais velho também, a verdade é que quando a gente fica mais velho, de forma velada, a gente ainda quer fazer parte de algum tipo de grupo também, seja ele, por exemplo, um determinado tipo de renda, né, determinados aspectos sociais da nossa vida, a gente quer pertencer também quando a gente tem mais de 30 anos. Mas eu acho que é muito menos sobre ideologias e coisas que a gente gosta e é muito mais sobre conquistas pessoais que vão melhorar a nossa vida e a vida da nossa família. Faz sentido pra vocês? A gente precisa começar a entender, e a maturidade, ela traz isso pra gente, da gente começar a entender que nem sempre a gente precisa pertencer a todos os lugares. Ou seja, você começa a olhar pra coisas e fala assim, talvez eu não goste tanto disso. Ou talvez eu não curta tanto isso. Vou dar um exemplo pra vocês. Faz 8 anos que eu não bebo. E uma coisa que eu percebi quando eu parei de beber é que uma coisa que eu não amava era simplesmente ir pra balada. Apesar de ser uma pessoa aqui, e aí olha que doideira, eu durante muitos anos trabalhei com vida noturna, né? Eu trabalhei em bares, eu sou formado bartender, isso é uma coisa que eu gosto de falar, eu fui juiz do World Class da Diageo aqui no Brasil, pra decidir quem era o melhor barman, o melhor bartender de São Paulo, o melhor drink e tal. Eu escrevi sobre isso durante muito tempo, eu organizei balada, festa, trabalhei com vida noturna, organizei jogos universitários. Quando eu não fazia isso, eu cobri isso também por muito tempo, eu escrevi sobre jogos universitários e vida noturna, depois eu fui trabalhar num guia cultural escrevendo sobre bares e baladas. Então durante muitos anos, minha vida foi muito relacionada a bar, balada, noite e tal. Então eu relativamente frequentei a noite de São Paulo por muito tempo, né? E aí em determinado momento eu entendi que isso não me satisfazia mais. Ou que não fazia mais sentido com quem eu era. E eu parei de pertencer àquele lugar. E eu entendi que eu não precisava performar algo que não fazia mais sentido pra mim. E parei de ir a esses lugares. E comecei a encontrar amizades, uma vivência, um conforto em lugares que não eram esses. Ao mesmo passo que eu tenho amigos meus da minha idade que vira e mexe estão indo pra balada, evento, eu pergunto pra esse cara, por que você tá indo? E a resposta que vem, não é porque tá todo mundo indo, porque a galera tá indo. Eu falo, pô, mas você precisa mesmo ir nesse rolê? E aí o cara, não, é que se eu não for, eu não saio de casa. Eu falo, cara, será que não tem outros rolês pra você pertencer? Será que você precisa se esforçar tanto pra fazer parte desse rolê que você não gosta tanto, assim? Isso... Acho que nesse ponto aqui eu concordo bastante com ele, assim. Tem essa questão que eu falei, né, antes, sobre o pertencimento meio que mais a um tipo de vida que a gente considera ideal, ali depois dos 30, né, alguns confortos que a gente espera já ter quando a gente chega nessa idade, mas realmente, pelo menos nessa questão de festas, baladas e música muito alta, que é só pra, tipo assim, dançar e ficar doidão, isso, por exemplo, já não condiz mais comigo, assim. E é muito doido, que às vezes eu me sinto até muito velho, porque todo o meu grupo de amigos, eles também estão nessa mesma vibe que eu. E nós mesmo, como um grupo, às vezes a gente se sente muito velho, porque a gente aproveitou muito,
a nossa juventude ali dos 20 aos 25 anos, né? Isso calhou bem ali também num período da pandemia, então a gente com 25 anos, aconteceu a pandemia, fechou tudo, e aí a gente encontrou outras formas de se encontrar, outras formas de se ver e outras formas de curtir a nossa própria amizade, que não eram necessariamente só encher a cara pra caramba e, tipo, ouvir música alta e ficar dançando sem parar a noite inteira. O lado bom disso, das nossas amizades, elas virem acompanhando a gente na nossa vida, assim, a mesma vibe nossa, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, eles conseguem meio que envelhecer do mesmo jeito que você e acabar gostando das mesmas coisas que você e deixando de gostar das mesmas coisas que você. Isso acaba também criando ali relações muito fortes, sabe? Porque aquelas amizades deixam de ser aquelas amizades de só são seus amigos ali quando vocês se veem e bebem e ficam muito loucos, para amigos que compartilham momentos e situações da vida sem estar loucão, né? Então, hoje em dia, a minha vida ela é muito mais tranquila nesse sentido. A gente se encontra na casa dos nossos amigos, assim, para tipo, comer um bolo e conversar, ou até, às vezes, tomar alguma coisinha, tomar uma cerveja ali, mas dentro de casa, ou jogar um videogame, entendeu? Que é uma coisa que a gente faz, assim, de vez em quando, ou jogar online mesmo, de vez em quando também. A gente tenta manter o nosso contato da maneira que dá, levando em consideração que vivemos num mundo em que a gente só precisa trabalhar, mas é legal a gente perceber que a gente não é mais as pessoas de 7 anos atrás, principalmente como homens, assim, onde nos imposto definitivamente, como ele disse aqui, uma certa vida de luxúria, né, vamos dizer assim. Você tem que sair pra festa pra pegar todo mundo. Pode chegar um momento da sua vida que mesmo você solteiro, você não se identifica mais com isso, que tipo assim, a sua casa vira o seu santuário e as coisas que você faz nela são muito mais legais do que os perigos noturnos de São Paulo, do que ir pra Augusta ou ir pra bares e ficar muito louco. De vez em quando eu acho que é legal a gente ter essa experiência, mas não, claro, devido às proporções da sua idade, né? Ir pra um barzinho ali 1 ou 2 vezes por ano já é o suficiente pra mim e pros meus amigos. Então é legal ter amigos que acompanham a nossa vida nesse sentido, que acaba tendo os mesmos gostos que nós, sabe? Sinto que a gente precisa parar de fazer isso, né, a partir de certo momento, porque a gente precisa começar a maturar melhor os nossos gostos. Você precisa começar a ter mais critério. E isso é muito importante, né? O critério é você começar a entender o que você faz, o porquê você faz, qual é a decisão que você toma, quais são os princípios da decisão que você toma. Chega um determinado momento da sua vida que você não pode mais viver de modismo. A mesma coisa acontece, por exemplo, com roupa. Pô, o cara que fica o tempo todo querendo usar roupa da moda, a roupa que tá super em alta, a roupa vai estar muito louco. Ainda mais hoje em dia que a moda muda a cada momento. É preciso que a gente tenha escolhas mais inteligentes e que melhorem nossa vida. Como é o caso das peças da Insider. A Insider é o uniforme do... Vou pedir para vocês darem um gostei aqui nesse vídeo. Se inscreve no meu canal para receber mais conteúdo como esse. E eu peço desculpas aqui, Edson, eu vou cortar o Ed, tá bom? Próxima coisa que eu coloco aqui é você precisa parar de agir que nem um idiota. E aí tem uma parada que é muito forte, que assim, existem certas irresponsabilidades que eu acho que elas são plenamente aceitáveis, ou pelo menos mais passáveis quando você é mais novo. Então às vezes eu vou dar um exemplo, eu organizava jogo universitário, falei aqui. A galera normalmente era um idiota. Mas tinha certas idiotices que você olhava e falava assim, tá tudo bem ser idiota, a galera é nova, tá... Ainda, tem pouca preocupação na cabeça, tem pouca conta pra pagar, tal. Mas eu sinto que a gente, vivendo mais, a gente tá expandindo o conceito de juventude. E aí você pega uns marmanjos de 30 e poucos anos, agindo que nem um adolescente de 20, e existe uma diferença de você ter qualidade de vida, de você ter seus gostos, de você ter seus hábitos, você ser um idiota. Certo? Você agir irresponsavelmente. Então, pra mim, 30 anos dando grau em moto na rua. Amigo, eu não tenho dó nenhuma quando cai. Sabe qual que é? 30 e poucos anos arranjando... O sonho de todo mundo que vê alguém dando grau
de moto na rua é que essa pessoa caia. Mas ela nunca cai, infelizmente. E tipo assim, velho, quer dar seus graus? Dá seus graus. O problema, na real, é o barulho, né? Porque essa galera quer chamar atenção pra caramba. E, porra, você tem 30 anos, você não precisa ficar chamando atenção desse jeito, né? Né, Marquinhos? Não faz isso, cara. Não briga na balada. Pô, nenhum problema quando toma um tiro. Eu falo, porra, o cara caçou, achou. Porra, não tem o que fazer. Pô, 30 e poucos anos fazendo merda com mulher. Você fala, mano, correndo atrás de mulher. Cara, não. Assim, eu acho que assim, quando você tá com a testosterona no talo e a sua vida é correr atrás de mulher, eu te entendo. Fala, pô, o cara tá... O hormônio tá à flor da pele e tal. A partir de uma certa idade, eu olho e falo assim, cara, impossível que você não tenha nenhuma outra prioridade na sua vida do que jogar sua vida no lixo por causa de buceta. E assim, amigo, é impressionante, velho. É impressionante. Conheço pessoas, que jogam a vida no lixo por causa de mulher. Mano, não pode ser, velho. Assim, um maluco, tipo, casado, tá ligado? Com um filho que gosta da mulher. Não é, tipo, gosta. Quer um jeito de ter uma amante. Com a menina novinha que trombou na academia. E aí pegou a menina novinha? Eu sou apenas um camponês de 31 anos, sou apenas uma criança de 31 anos, eu não entendo sobre esses assuntos. Era a mina que fica de boa? Não, a mina que saiu fazendo o quê? Falando pra todo mundo. Puta merda. Porque é óbvio, né? Óbvio. E aí acontece o quê? Explana casamento, dá pra quebrar pau, perde a família, blá, blá, blá. Aí, porra, essa mulher é foda. Não, caralho, pô, tu vai fazer o bagulho, tu não pensa, tá ligado? Não precisa fazer o bagulho. Meu Deus. Ou os malucos que gastam grana correndo atrás de mulher e tal. Cara, tem tanta coisa pra priorizar na vida. E é um bagulho que você acha que nem um idiota. Porque com 20 anos, tudo bem. Porra, aqui, tô com hormônio e tal. Mas a partir dos 30, você tem que começar a ter gosto pessoal. Priorizar seu tempo, priorizar suas companhias, priorizar uma parte de coisa. Só que age como se fosse um adolescente. A galera tem uma necessidade de ficar preso. E assim, eu nem vou entrar em coisas tipo assim, pô... o cara coleciona joguinho. Pô, às vezes é o tempo livre do cara no joguinho. Beleza, o cara trabalhou muito, merece. O cara tem card de Pokémon, pô, beleza, merece. O cara, sei lá, curte videogame, curte anime, sei lá, pô, beleza. Tudo bem, o cara agindo com responsabilidade, tá dentro do orçamento dele, tá ótimo. Agora, assim, você fazer coisa que é irresponsável, coloca a sua saúde mental, sua qualidade de vida em risco, pra mim é maluquice. Vou dar um exemplo também. Dinheiro. Isso pra mim é clássico, assim. É agir com essa irresponsabilidade de sair fazendo compra e de não entender o preço do seu dinheiro. Assim, a gente tá vivendo uma geração que ela não vai se aposentar. A gente vai precisar dessa grana no futuro. Isso é verdade. Então, assim, pessoas que confundem consumo com riqueza, pra mim é uma loucura. O cara que faz crediário, que sai comprando tudo. Pô, tem uma frase que eu ouvi uma vez que me pegou muito. Assim, me pegou demais essa frase, cara. Que a gente tem que aprender a falar não pra gente. Isso é qualidade de vida. E eu comecei a entender, tipo, pô, é verdade, a gente precisa começar a aprender a falar não. Né? Cara, a gente às vezes também se deixa muito levar por esse sentimento de que, pô, eu trabalho pra caramba, eu mereço comprar, que nem ele falou aí, né, esse card Pokémon. O que não é o meu caso, por exemplo, porque eu não tenho videogame, não tenho nada, assim, relacionado ao mundo nerd. Apesar de gostar, eu, por exemplo, se fosse pra gastar meu dinheiro à toa com coisas, seriam com câmeras, por exemplo, seriam com, sei lá, celular, mano. Eu gosto pra caramba de fotografar, por exemplo, né? Então, gastar com um celular bom, tipo iPhone 17, pra poder fotografar, ter uma câmera melhor, sendo que, assim, daqui um ano vai ter um iPhone muito melhor, entendeu? Não tem tanta necessidade, mas às vezes a gente age por esse impulso de, pô, eu trabalho muito, eu posso ter aquilo ali, mas você não tá pensando no futuro. E é exatamente por isso que eu digo pra você, meu amigo, não gaste nada do seu dinheiro se ele não for absolutamente necessário. Gaste com comida. Tem algumas coisas nessa vida que você pode gastar sem dó, com experiências assim pra você comer uma comida legal, entendeu? Comidinha boa, comidinha bacana, pra ir num restaurante legal. Mas, no geral, eu acho que quando é pra eu gastar o meu dinheiro, eu sempre vou priorizar também coisas que eu sei que vão durar muito. Então eu prefiro gastar muito mais dinheiro, sei lá, num computador que vai durar 10 anos do que gastar pouco num computador que vai durar 3 e já eu vou ter que trocar de novo. Eu gosto de pensar ao longo prazo nesse sentido, porque o nosso dinheiro pode acabar tendo mais valor dessa forma. Mas não quer dizer que você tem que sair gastando, comprando tudo que você quer, né? É que nem ele falou. Diga não pra você mesmo. Porque no fim das contas, às vezes você pode ser uma criança muito teimosa e mimada e você vai
acabar gastando o que você não pode. E a gente precisa pensar no futuro, tá? A gente não vai aposentar. E se você é 30 a mais, assim como eu também, a gente tem pouco tempo para guardar dinheiro, né? Se você quiser se aposentar ali aos 50, 60 anos, o que eu acho muito justo, se você não quiser se fuder de trabalhar até os 70 e tantos anos, a gente tem que começar a guardar. Se você já não guardou até agora, comece a guardar agora. A gente precisa começar a aprender a falar não e sacar, tipo assim, porra, isso daqui eu quero, mas eu não preciso. Isso aqui é legal, mas eu não é porque eu acho legal que eu tenho que ter. Ou eu tenho que ter isso de uma maneira responsável. Será que isso aqui faz sentido pro meu orçamento? Será que isso faz sentido pros meus objetivos de vida? Porque não dá pra gente falar sim pra tudo. Falar sim pra tudo que a gente passa na nossa cabeça é a maior irresponsabilidade que a gente faz. E aí começa a agir com uma irresponsabilidade que não faz sentido com a própria condição que vive, né? Pô, cara, assim, a gente precisa ir muito longe. Quantos caras você não conhece que tá fudido de grana e do nada tira uma moto? Aí você fala, mano, da onde saiu essa moto, tá ligado? Ah, não, pô, tava precisando de uma moto. Cara, não, beleza que você tava precisando de uma moto, mas tu precisava tirar uma moto agora? Ou o cara que, pô, isso daqui é o bagulho que me mata. Nossa, isso aqui parte do meu coração. O maluco tá fugido de grana, pede o dinheiro emprestado pra alguém, acho que todo mundo já passou uma situação dessa, ou muito próximo a essa, e aí o cara simplesmente pinta um stories dele na balada enchendo a cara com um combo de energético, de bebida, tirando um barato. Você fala, mano, não pode ser, velho. Você tá fugindo de grana, como é que você pode estar tirando um sarrinho na balada? Você não tem dinheiro, velho. O nome disso é pagar o cartão de crédito utilizando o cartão de crédito. Ó, vai dar muito bom. Então, assim, é um nível de loucura, assim, que eu acho que é bizarro, né? E aí a gente pode entrar numa série de coisas, assim, tem uma série de responsabilidade que a galera faz com o dinheiro, que a gente precisa parar, começar a tomar dinheiro prioridade, assim, não tô falando nem do Thiago Nigrismo cultural, de investir e tal, tô falando de a gente começar a entender o dinheiro mais responsavelmente. Pô, o cara que aposta, vai se fuder. O cara que entra em golpe, vou fazer day trade, entrei no binomo, eu tô fazendo não sei o que lá. Fala, pô, mano, o dinheiro, ele tá relacionado à nossa prosperidade, à nossa vida. Então o cara que não consegue olhar e falar assim, pô, esse gasto que eu fiz idiota agora vai me fazer falta amanhã, pô, será que eu tenho uma linha de crédito? Será que eu consigo, se eu tiver um problema hoje com a minha família, eu consigo resolver? Porque assim, as suas responsabilidades vão só aumentar. E seus problemas vão ficando cada vez mais cabulosos. Um dia sua mãe vai ficar doente, você vai precisar ajudar ela. Um dia você vai precisar cuidar de alguma coisa da casa. E assim, parar de terceirizar a responsabilidade pros outros também, né? Eu gosto de falar muito sobre autossuficiência. Muito cara, ele luta contra a autossuficiência. Eu sou homem porque eu sou feio, forte, formal, arranjo briga na balada. Pô, beleza, mas você sabe limpar uma casa? Pô, esses dias sabe um maluco que virou pra mim e falou num comentário que eu fiquei louco? Pô, cara, se você tem 30 anos e você não consegue lavar uma louça, você não consegue cozinhar um arroz, você não consegue limpar sua própria casa, bro, por favor, né? Não faz isso, assim. Isso mostra simplesmente que você é o filhinho da mamãe, o nenenzinho, o bebezinho da mamãe, que nunca aprendeu a fazer nada na vida, cara. No momento que você precisar se virar sozinho, você está fodido. Porra, aprende a fazer um arroz, pelo amor de Deus. Pô, você fica falando que o cara tem que limpar a casa e tal, mas o homem e a mulher têm um papel. A mulher limpa a casa, cozinha, tudo, mas e se precisar trocar a resistência de um chuveiro? E se você for solteiro, amigo? E se ninguém te quiser com essa lataria amassada que você não cuida, hein? Tu vai fazer o quê? Tu vai esperar arranjar uma mulher que seja submissa a você, que queira fazer tudo na sua casa pra você, enfim, almoçar? Ou você vai sair da casa da sua mãe e já vai direto pra casa dessa esposa, namorada, enfim. Aprende a fazer suas paradas, pô. E dá um gostei desse vídeo e se inscreve no meu canal pra receber mais conteúdo como esse, hein? E se precisar limpar a caixa de gordura de uma casa? Eu falei, irmão, assim, você tá morando aonde? Que tu precisa trocar a resistência do chuveiro com a mesma frequência que você precisa limpar a sua casa? Que casa é essa que você tá? Que buraco é esse que você tá morando que você precisa limpar a caixa de gordura 2 vezes por semana? Porque assim, se a casa precisar de reforma na mesma frequência que ela precisa de limpeza, meu irmão, muda de casa. Não é verdade? Assim, eu cuido da minha casa. Mano, a última coisa que eu mexi na minha casa faz uns 2 meses. Assim, de lá até cá o cara precisa o quê? Manutenção, limpeza.
Agora, pô, não preciso furar nada, não preciso mexer em nada e tal. O cara acha que assim, eu faço um buraco. Às vezes o cara nem sabe fazer direito. Fala limpar a caixa de gordura. Tu limpa uma caixa de gordura, filha da puta? Tu abre lá o bagulho cheio de merda, você limpa essa porra? Claro que não. Duvido. Sabe nem fazer o arroz, pô. Eu encasquetei com a parada do arroz, né? Ai. Aprende a fazer essas paradas, seja um homem independente. Aos 30 anos, se você ainda não fez isso, pelo amor de Deus, começa a fazer isso, cara. Seja independente, porra, lava tua roupa. Aprende a lavar tua roupa. Se você tá morando sozinho agora, faz as paradas. Não deixa tudo pra sua mulher, não, tá bom? Porque daqui uns anos vocês vão se separar. Com certeza. Ela vai embora, ela vai te abandonar. Aprende a fazer as paradas. Divida as tarefas da sua casa. Então assim, essa autossuficiência de entender, pô, vocês cuidam, lava sua louça, faz sua alimentação, cuida da sua casa, cuida dessa mesma responsabilidade, que também é parte da integridade do lar. Essa autossuficiência ela é muito importante também. Outra também, cuidar da saúde física e mental, porque a conta vem. A física é fácil. Cara, uma hora você já não vai ter o mesmo pique que você tem antes. Então você precisa começar a entender. Pô, como é que tá a sua alimentação? Como é que tá seus exercícios? Como é que tá, mano, o seu joelho? Porque assim, cara, o nosso corpo, ele acumula uma série de coisas. Então uma vida que ela é desregrada, você vai tendo uma musculatura menos pior, menos músculo, uma qualidade do osso menor também, menos resistência física, tal. E tem uma faixa de tempo ali nosso, que o nosso metabolismo ele funciona muito a nosso favor ali, nos 20 e poucos anos. Só que dos 20 e poucos anos em diante, o metabolismo ele vai agindo contra a gente. Assim, Deu 30 anos em ponto, assim, ó. Fez 30, vai começar a nascer cabelo branco. Você vai começar a ter mais dor nas costas, se você já trabalhava pra caceta com 20. Você já se questionou o quanto que você tem conseguido pular nos últimos tempos? Porque tem uma reflexão que eu vi na internet e eu definitivamente não sei quem foi que fez essa reflexão, mas ao longo dos anos a gente pula cada vez menos. Quando foi a última vez que você pulou? Fala pra mim, quando foi a última vez que você pulou? A gente simplesmente pula cada vez menos. O nosso corpo, ele tem cada vez menos capacidade de dar pulos. E com isso eu quero dizer o seguinte, a gente, cada vez mais, o nosso corpo ele vai definhando se a gente não cuidar dele, se a gente não fizer uma manutenção preventiva. E é por isso que eu pratico o meu Muay Thai, faço bastante exercício, assim, o máximo que dá. Eu passeio com os meus cachorros, eu corro, eu pratico o máximo de exercício que eu consigo. Mas sobre a parte do pulo, fazia muito tempo que eu não pulava. Pula aí você também, eu espero. Cuide do seu corpo também. Depois dos 30 só piora. O seu nível de testosterona cai, a sua chance de ficar mais obesa é maior, a sua chance de ter menos qualidade. Segundo o Rodrigo Góes, a partir dos 30, a nossa testosterona cai 1% todo ano. De vida é menor. Então assim, você precisa fazer um esforço maior para ter mais qualidade de vida. E ficar postergando isso é um inferno. Cara, eu detesto, tipo assim, porque pra mim, quando eu falo de saúde do corpo, eu não tô falando de shape. Esse papo é muito limitado. Eu tô falando de qualidade de vida, tô falando de saúde mental. Uma prática de uma atividade física, uma corrida, pedalar, uma arte marcial, o que for, é qualidade de vida. Você tá com a sua saúde mental em dia. Você tá bem. Eu tô dando isso uma prioridade, rotina. Outra coisa importante, sono. Cotidiano. Porra, cara, tu não vai aguentar muito tempo saindo sexta, sábado e domingo. Esse é muito louco, você vê a quantidade. Pô, eu tava tendo a crise do metanol, né, das bebidas adulteradas. Mano, uma coisa que eu mais recebi a galera falando, não, tinha que falar qual bar que tem pra gente poder saber qual bar dá pra ir ou não. Que bebida tá contaminada pra gente saber qual bebida vai beber ou não. Aí se você pergunta, caralho, tu não consegue segurar o cu um final de semana e ficar sem beber? Você entende o que eu tô falando? Tipo, um final de semanazinho assim, pô, fica um final de semana sem beber. Pô, fiquei sem beber e tudo bem, você vai sobreviver, você não vai morrer, ficar um final de semana sem beber. Mas o cara ele precisa estar nessa correria de estar bebendo, de estar consumindo álcool, de estar fazendo blá 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 blá, porque senão ele não existe. Narga, cigarro, vape e saúde mental também é uma parada que é muito importante da gente entender, assim, como que a gente perde tempo às vezes, cara, com coisas que estressam a gente, que fazem a gente mal, que a gente posterga. Tem coisas que gastam a nossa saúde mental e é necessário a gente olhar às vezes e entender tipo, se vale a pena a gente perder a nossa saúde mental com aquilo.
Será que vale a pena a gente se estressar? Será que vale a pena a gente ir tão fundo em coisas que fazem a gente ficar mal? Será que vale a pena a gente ficar correndo atrás de problema? E tem coisa que a gente sabe que não. Tem coisa que a gente vai fazendo e que ela só faz mal pra gente, que a gente precisa cortar. Relação pessoal com algumas pessoas. Relações com alguns lugares, assim. Pô, quantas pessoas eu não conheço que, porra, cara, papo reto. Conheço um monte de gente, velho, que fica puto no trabalho. Que odeia o trabalho dela. Cara, eu odeio o trabalho, eu odeio o chefe, eu odeio tudo. Você fala, pô, beleza. Mas o que você tem feito pra se livrar disso? Nada, provavelmente. O cara olha e fala assim, nada. Porra, peraí, esse bagulho te traz sofrimento, te traz raiva, te traz estresse, tá piorando sua qualidade de vida, e você continua no mesmo lugar, tu não é mais vítima. Faz sentido o que eu tô falando? Porque assim, quando você era mais novo, olha o bagulho que eu tô falando. Quando você era criança, mamãe, tem um menino que faz bullying comigo, eu não gosto da escola, não sei o que, sua mãe via um problema seu, identificava um problema seu, e ia lá com o seu professor, na sua escola, ia com você e te ajudava e te encaminhava, que é essa função de um pai. A partir de você, quando você é adulto, você tem que fazer isso. Nossa, eu não gosto desse lugar que eu tô, não gosto dessas pessoas que eu convivo, não gosto desse lugar. Irmão, é sua missão te tirar daí. Mas não sei como sair. Você vai ter que estudar como sair. É estudando, é aprendendo, é me qualificando, é fazendo o quê? Como é que eu faço? Cara, ninguém vai resolver teus BO. Ou você resolve, ou você vai ter que ficar nesse lugar pra sempre, né? Então, se uma parada tá te fazendo sofrer, simplesmente faça alguma coisa. É difícil? É difícil. Mas faça alguma coisa. Eu pra sair dessa situação que me faz mal. Não, turma, uma situação terrível, mas fico aqui reclamando que tá bom. Pô, então se tá aí é porque você gosta. E assim, eu acho que a grande questão, e que eu gosto de falar sobre os 30 anos, e é até a conclusão pra esse papo, é o seguinte. Chega nos 30 anos de idade, você não tá necessariamente velho. Ainda tem muito tempo. Mas você também não tá novo. Então se torna uma idade muito pivotal na vida de alguém, que você precisa começar a entender o peso das coisas que você tá fazendo. Então você olha e fala assim, tá, eu ainda tenho tempo para tomar decisões. Tá, eu ainda tenho tempo para progredir na minha vida. Tá, minha vida ainda tem muito para render. Porém, já é uma hora que você precisa olhar e a coisa ela precisa ser mais solidificada. Precisa ter mais raízes. Você pode ter errado muito até os 30 anos. Mas a partir dos 30 anos, eu acho que você precisa começar a olhar e falar assim, pô, será que as coisas que eu faço, elas não poderiam ser menos tortuosas? Será que poderia ter menos estresse? Poderia ser menos loucura? Será que eu não posso começar a olhar para onde eu quero ir? Ou o que eu quero trilhar? Ou eu posso começar a tentar dar um certo sentido para as coisas? Ou eu posso começar a entender um pouco mais do que eu sou? Ou de quem eu sou? Porque a coisa que eu lembro, assim, que pra mim fez muito sentido, que eu tô saindo dos 30 agora, né? E uma parada muito doida, assim, que meus 20 anos foi loucura. Se eu posso expressar os 20 anos meus, foi só loucura, viado. É bebida, é rolê, é um monte... Eu fiz um monte de coisa com 20 anos, cara. Assim, é loucura a quantidade de coisa que eu fiz aos meus 20 anos, assim. Morei fora, morei dentro, mudei, casei, separei, bebi, tive uns 500 profissões. Eu fui a Barbie profissões, assim, fiz um monte de coisa, tudo quanto é canto, tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar, com tudo quanto é tipo de gente. E aí, aos 30 anos, eu falei assim, pô, eu fiz tanta coisa diferente, né, que eu já não sei mais quem eu sou. Tem uma música do Vespas Mandarinas, né, que tem uma versão de um rock argentino, que é aquela Não Sei O Que Fazer Comigo, tá ligado? Uma baita de uma música, assim, e eu lembro uma vez que eu ouvi essa música, eu falei, caralho, eu me identifico muito mais do que deveria com essa... Pô, cara, eu vou aqui falar uma frase curta do Black Alien, que é eu sou o agora. Então, não importa a quantidade de coisas que você fez na sua vida que fazem com que você ache que você não é alguém definido, né, com seus 30, mas tudo que você fez até agora fez você ser quem você é agora. Então você é o agora. Você é o você de agora. Faz sentido isso pra vocês? Porque pra mim faz muito sentido, assim. Em meio a várias indecisões da vida, várias incertezas e também várias coisas que eu já fiz na minha juventude até o momento, vários projetos, várias coisas que eu só deu errado e, tipo, perdi dinheiro pra caramba, fiquei desempregado, demorei para achar emprego, e aí quando achei, o emprego era uma merda, mas eu fiquei anos dele porque eu precisava. Tudo isso fez eu ser quem eu sou agora. E eu sou a melhor pessoa que eu poderia ser, levando em consideração tudo que eu vivi.
Então eu gosto de pensar dessa forma. Música, tá ligado? Porque eu já não sabia mais quem eu era. E ao longo dos meus 30 anos, eu comecei a fazer um outro caminho, que é uma batalha muito mais por uma identificação interna. Então, nos últimos anos, eu tenho olhado e falado assim, tá, mas quem eu sou depois de tudo isso? Como eu me identifico? Quais são os meus princípios, os meus valores, o que eu quero, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, quem eu valorizo, o que eu valorizo. Então é muito mais uma batalha interna agora para eu entender mais sobre eu. E esses últimos anos foram muito esclarecedores sobre mim, sobre meus princípios, sobre meus valores, sobre minhas potências, sobre minhas falhas, né? Meus muitos erros, né? Que muitas vezes sobrepõem-se até qualquer tipo de virtude. Meus vícios, por muitas vezes, são muito maiores que minhas virtudes. Errei muito, fiz muita merda, me arrependo de muita coisa. Assim como qualquer humano normal deveria ter. E aí eu olho assim e entendo quanto que eu conseguia parar um monte de aresta, porque eu quero que meus 40, 50, que minha velhice seja de tranquilidade, seja de bons frutos. Sim, sim. Seja de boas recompensas. Que eu possa usar minha maturidade ao meu favor. E os 30 anos não foi pra lutar contra a minha maturidade, mas sim pra me encaminhar rumo a ela. Pra olhar e falar assim, pô, que bom esses tempos que eu vivi, deixa eu aproveitar ainda um pouco dessa potência que eu tenho, mas deixa eu começar a encaminhar minha vida pra um outro momento, porque eu não quero chegar aos 40 frustrado por não ter vivido os 20 e os 30, mas eu também não quero chegar aqui negando o que aconteceu. Que é o que acontece muito, né? O cara que aos 40, 50 anos resolve comprar uma Harley, resolve arranjar uma amante 30 anos mais nova, resolve dar em cima de novinha e só quebra a cara, passa vergonha no rolê. Não, eu quero chegar na minha maturidade tranquilo, com minhas raízes muito bem postas, com minha vida muito mais estabelecida. E eu acho que quanto mais a gente perde tempo com coisa que é superficial, que é aresta, né, pior. A vida é como se fosse um bonsai, às vezes, né? Como se fosse uma árvore. A gente precisa, sei lá, até os 10 anos de idade, a gente é um brotinho que tá nascendo, né? A gente não é nada. Aos 10 aos 20, a gente dá aquele estirão, cresce, né? Fica aquela árvore grande, né? E aí, dos 20 aos 30, crescem os galhos, crescem as folhas, as coisas, fica aquela coisa gigantesca e tal. E acho que os 30 é a idade da gente... Não é que a gente vai impedir o crescimento. É que a gente vai começar a entender os nãos. Não, aqui não. Aqui não, aqui sim. Aqui não, aqui sim. Onde a gente faz a poda. Onde a gente molda a coisa. E a partir dos 40, a gente olha a imagem geral e fala assim, isso sou o que sou. Não que a gente não possa mudar, que a gente não possa crescer, que a gente não possa florescer. Mas se a partir de chegar aos 40 anos de idade, você olhar e falar assim, pô, sei lá, né? Cheguei aqui por acidente, que fita, né? Eu acho que a gente vai ter isso afeta a nossa saúde mental no futuro. Então é importante a gente começar a entender os caminhos para as coisas pra gente... Muito bom, vídeo bom demais. Espero que vocês tenham gostado também. Deem o joinha aqui, se inscrevam no meu canal para receber mais conteúdo como esse. Deem um like no vídeo dele, se inscrevam no canal dele caso vocês não tenham se inscrito ainda. E até o próximo.